Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre situações desesperadoras e a nossa reação quando oramos. Tá lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Eu quero ler com você. Pedro é libertado da prisão por um anjo. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso em 2 algemas, e sentinelas montavam guarda na entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e tocou ao lado de Pedro, e acordou. O anjo disse a ele: "Depressa, levanta-se!" Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo ainda disse: "Vista-se e calce as sandálias." E Pedro assim fez. Disse-lhe mais o anjo: "Ponha a capa e siga-me." Saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." Percebendo isso, ele se dirigiu para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: "Pedro está aí fora!" Eles, porém, disseram: "Você está fora de si." Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: "Deve ser o anjo dele." Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e ouviram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o anjo o havia tirado da prisão e disse: "Contem isso a Tiago e aos irmãos." Então saiu e foi para outro lugar. Muitas vezes nós oramos, mas não cremos. Clamamos, mas não esperamos que algo aconteça. Deus já ligou a luz, mas nós ainda estamos de olhos fechados. Atos 12:7 diz assim: "Uma luz brilhou na cela." Tiago, meu irmão, Tiago, como Pedro deve ter sofrido quando soube que Tiago, seu irmão, havia sido executado. Ele foi decapitado por ordem de Herodes. Agora o próprio Pedro estava preso, acorrentado, vigiado por 16 soldados. O choque sofrido pela igreja foi profundo. Quem seria o próximo a morrer? Você conhece algo semelhante? Já vivenciou? Já viu algo assim? Subitamente tudo escureceu em sua vida. Luzes negras o amedrontam. A pressão das circunstâncias está com o peso em sua alma. A sua fé começa a vacilar. E agora? Como consigo me arranjar com a realidade da situação? Como? Como devo reagir? Devo me resignar? Devo aceitar isso sem fazer nada? Devo contar com o pior? Ah, como me alegro toda vez que leio essas palavras. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto isso, Pedro dormia tranquilamente, como uma criança nos braços de sua mãe. No entanto, o céu estava alarmado. Um anjo descera para libertar o Pedro da prisão, e devido à presença do anjo, subitamente ficou claro como o dia a cela. A luz de Deus preencheu o local. Então houve a imediata ação da libertação, um toque no lado e o chamado: "Pedro, Pedro, depressa, levanta-te." As correntes caíram de seus braços. Simples assim. Pedro vestiu o manto, pegou o cinto e as sandálias e, sonolento, seguiu caminhando após o anjo. A porta para a liberdade abriu-se por si. Somente então Pedro se deu conta que a mão de Deus estava agindo. Enquanto isso, a igreja estava
de joelhos. A igreja estava orando, os intercessores estavam batendo intensamente às portas de Deus. Que maravilhosa comunhão de oração é essa, quando o coração do Pai Celestial é importunado. A seguir, Pedro estava diante da porta. Ele bateu, insistiu, queria entrar na casa, esperou impaciente que alguém lhe abrisse. A serva da casa, a querida Rod, ouviu a conhecida voz de Pedro e imediatamente voltou para a sala e anunciou, alarmada, aos intercessores. Sim, ela anunciou para aqueles que estavam orando aos prantos: Pedro está diante da porta. Os outros, porém, achavam que ela não estava bem da cabeça. Você não é normal, você está fora de si. Sim, é isso mesmo. Nós somos exatamente assim. Oramos, mas não cremos. Clamamos, mas não esperamos que algo aconteça. Deus já há algum tempo ligou a luz, mas nós ainda permanecemos com os olhos fechados. Muitos cristãos ficam tão impressionados com os fatos e a realidade que sua oração se semelha a um cheque sem assinatura, sem qualquer valor. Sabem que Deus atende orações, mas não a deles. Sabem que Deus realiza milagres, mas não para eles. Eles fixam o olhar nas profundezas de seus sentimentos obscuros e contam com qualquer coisa, menos com a intervenção do Salvador onipotente. Imagine que ao final de uma reunião de oração, alguém fala um sonoro amém e agradece a Deus nesses termos: Senhor Jesus, agradecemos que atendeste todas as orações e certamente atenderá as que contribuírem para a tua glorificação. Nesse ponto surge um problema: não lembramos mais daquilo pelo qual oramos. Resultado: expectativa zero. Continuando, nós reagimos com insegurança e assustados quando somos atendidos espontaneamente. E finalmente, nós talvez até consideremos as nossas súplicas como se fosse uma exigência absurda diante de Deus. É justamente isso que o inimigo quer que aconteça. Ele não se opõe às suas orações, mas se opõe à sua fé sincera.